Fala, meu amigo flamenguista. Hoje tem a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians e Felipe Luiz já fez suas primeiras mudanças no time. A primeira delas foi a saída de Fabrício Bruno do time titular. Ao que tudo indica, Gabigol também ficará no banco de reservas. Fica comigo que eu vou mostrar para vocês a repercussão da mídia. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para dar aquela força pra gente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O pessoal do Sport TV falou sobre a expectativa do jogo de hoje e sobre a escalação de Felipe Luiz para o time. Se liga aí. Agora, o discurso dele, muito bem feito, né, Elton? É um cara que estudou, se preparou, tem ali as licenças e já vinha se preparando desde a época que ainda jogava. E fica a confirmação que ele não será interino, então será um técnico até o final de 2025, o que é muito estranho porque tem eleição daqui a alguns meses, né? No final do ano agora. Então, não dá para garantir que o próximo presidente vai querer mantê-lo. Eu acho, aconteceu exatamente com o Mano Menezes no Corinthians no ano passado. Enfim, isso dito, as primeiras palavras do Felipe Luiz, como vamos causar incômodo para o adversário, essa ideia, futebol ofensivo, empolgam a nação essas palavras? Eu acho que empolgam, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse trabalho do Felipe Luiz como um trabalho de médio e longo prazo. Eu até concordo com essa questão do contrato ser até o fim do ano que vem. Por mais que haja uma mudança, né, de presidência nesse fim do ano, pode ser da situação, pode ser da oposição, mas eu acho que o clube está acima de tudo, né? Eu acho que você tem que deixar um planejamento para a próxima gestão. É claro que existe uma ideia com relação a uma mudança, às vezes a oposição não quer manter o cara que a situação contratou, mas é uma questão política, pensa menos do clube e pensa mais em si próprio, né? Eu acho que o clube ele precisa estar acima de qualquer dirigente. É um treinador. Agora, até estranho, né, Edu, falar o treinador Felipe Luiz, porque até um ano ele estava jogando. É um cara que bebe da água do Jorge Jesus, do Diego Simeone, dois caras que ele trabalhou e teve êxito. É um técnico que a gente sabe que vai buscar essa questão da marcação-pressão, de roubar a bola no campo de ataque, de intensidade, esses mecanismos que o Flamengo mostrou muito em 2019. Mas vamos lembrar que o Flamengo, primeiro, está no mês de outubro, já reta final de temporada. Segundo, sofreu demais com lesões musculares. Significa que para jogar dessa forma, no fim de uma temporada, você precisa ter um time fisicamente muito forte. O Flamengo provou que não está tão forte assim por conta das últimas lesões musculares que alguns jogadores tiveram. Então, será que isso vai ser colocado já? Ou é um pensamento para nessa reta final o time buscar resultados e a partir do início da próxima temporada buscar desempenho? O Felipe Luiz falou, né, que só nas contas dele apenas 4 jogadores chegaram depois que ele saiu. Na verdade foram 8 contratações do Flamengo em 2024, mas se a gente contar que o Michael jogou com ele, aí cai para 7, e o Alexandro, que foi companheiro dele inclusive de posição na seleção brasileira e já conhece muito bem, cai para 6. Então tá ali realmente poucos jogadores, né, digamos assim, em relação à saída dele. Ele conhece boa parte do grupo, mas muitos desses jogadores estão no departamento médico. Alguns desses jogadores estão abaixo fisicamente por reta final de temporada. Então é preciso analisar com cuidado, é para se empolgar. Talvez a gente se empolgue com um novo personagem no futebol brasileiro, que eu acho que essa renovação é importante. É um cara que tem boas ideias, é um cara que está com muita vontade de trabalhar, de fazer diferente, de trazer talvez aí algo que a gente não tenha visto nas últimas temporadas aqui no Brasil, e isso logicamente que anima. Mas não é para amanhã, não é para o fim de semana, talvez não seja nem para esse ano, porque o imediatismo do futebol brasileiro às vezes atrapalha trabalhos. Mas é um cara que, por conhecer o grupo, por ser um técnico agora que conhece o ambiente também, pode em curto prazo tirar muito desse elenco. Vamos ver o quanto nesse pouco tempo que ele tem de reta final de temporada. E a gente viu a imagem dele correndo com o grupo, né? Na hora vem aquele treino do Jorge Jesus, logo no começo do trabalho dele, fez exatamente isso.
Não acho que foi por acaso essa corridinha com o grupo, não. É aquela coisa de trazer a mística do Mister. Enfim, o fato é que esse é o provável Flamengo para enfrentar o Corinthians. Foi divulgado primeiro pelo GE, confirmado por nossa equipe. Então, modificações na equipe. Goleiro Rossi, o Wesley entra no lugar do Varela. Aí o Léo Ortiz, Léo Pereira, os dois Léos lado a lado. Fabrício Bruno vai para o banco. Então, Fabrício Bruno e Varela fora. Alexandro segue, De La Cruz, Eric, Pulgar, Arrascaeta e Gerson. Na frente, Bruno Henrique e Plata. Tem a volta do Michael possível, né? Depois recuperado de contusão, ficará no banco. E o Gabigol fica também esperando, apesar de toda a amizade que tem com o Felipe Luiz. Entende, gosta desse time? Fabrício Bruno caiu de desempenho, né, Elton? E eu acho que o Léo Ortiz ele vai para a posição que ele rende melhor. Eu acho que o Tite tentou colocar ele como um volante para... No primeiro momento, né, por conta dos desfalques, no segundo momento ali para fortalecer o sistema defensivo, ajudar os laterais a apoiarem e voltarem talvez numa intensidade menor, porque a cobertura existe, mas ele rende melhor, o Léo Ortiz rende melhor na defesa. E até para a ideia de jogo do Felipe Luiz, jogar com linha alta, o Léo Ortiz no Bragantino, quando jogava com essa pressão, o Bragantino do Pedro Caixinha, principalmente na temporada passada, jogava com essa marcação-pressão, né, subindo suas linhas de marcação, ele funcionava quase que como um volante mesmo, mas numa primeira linha. Então eu acho que é o ideal. O Felipe Luiz pensa dessa forma, já que ele trouxe na coletiva, que quer o time pressionando no campo de ataque, ele tendo um zagueiro técnico, isso ajuda bastante. E era natural que não mexesse na estrutura da equipe, né? Pouco tempo de trabalho, os jogadores vinham atuando nessa formação. É lógico que aos poucos ele vai colocando a sua cara e tem que ter muito cuidado ao colocar essa cara, mas ele vai partindo de uma coerência, Edu. Não vai mexer na estrutura da equipe numa semifinal de Copa do Brasil. Ele estreia no Flamengo, numa semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians. O cenário é gigantesco. Então ele sabe o cenário que ele encontrou. Ele não vai mexer tanto assim, vai tentar fazer alguns ajustes que são necessários para o Flamengo render melhor. Vamos ver se Felipe Luiz será o fato novo para mudar o clima no Flamengo e principalmente o futebol dentro de campo. Já estreia então nessa semifinal. Daqui a pouco no Sport... E Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo, falando sobre essa chance que está tendo, sobre os primeiros passos, as ideias, enfim. É claro que chama muito a atenção a questão do Gabigol, né? O fato dele falar que vai tentar recuperar, e acho que o Tite também estava tentando recuperar, como outros técnicos que passaram já tentaram. Talvez a chegada do Felipe Luiz, né? Um cara que gosta do Gabigol, o tem ali como um ex-companheiro de time, tem claramente um carinho por ele, talvez sirva como uma motivação para o Gabriel, né? Se condicionar da melhor maneira, se esforçar, não que ele não viesse fazendo, né? Mas se tivesse deixando algo por fazer o máximo, porque tem ali um cara que vai tentar realmente ajudá-lo a estar na melhor... Pausa rapidinho no vídeo, mas eu queria lembrar vocês, por favor, para poder curtir, compartilhar, comentar, pois ajuda muito no crescimento do nosso canal. Vamos lá. Para um atleta que precisa estar no alto nível para competir na elite, você não consegue recuperar um ano que não tenha sido tão bem trabalhado. Agora resta ao Flamengo entre 11 jogos do Campeonato Brasileiro, 2 garantidos da Copa do Brasil, entre 13 e 15 jogos na temporada. Um já se vai amanhã, e a entrevista deixou muito claro que o Gabigol não começa jogando, e a própria apuração dos companheiros do GE já demonstra que o Gabriel não começa o jogo como titular. Então, um jogo já se foi, então entre 12 e 14 jogos na temporada. Não há muito tempo para isso. O que o Felipe deixa claro, assim, é que ele precisa, sai agora o ex-companheiro e até amigo de muitos desses jogadores, e entra o treinador que vai precisar ter o senso de justiça que ele, como atleta, esperava que os superiores a ele tivessem para escalar o time. E ele sabe muito bem o impacto que a percepção no grupo de uma escolha que não seja justa, ela acaba tendo sobre os companheiros. Então, é absolutamente natural que a relação ela vá mudar. Então, me parece que no início o Gabriel não começa, e
o campo é que vai dizer. E agora não vai ter sequer trabalho de campo, né? O Felipe falou muito sobre o modelo dele, sobre o que ele espera. Espera passar vídeos ali. É até injusto criar uma expectativa de ver o que é o treinador Felipe Luiz conseguir se expressar em 90 minutos do jogo de amanhã. Né? Porque muito pouco tempo para que se consiga implementar alguma coisa. Mudança clara aparentemente não vai ter, né, Jéssica? Agora, o Flamengo em alguns momentos da temporada já desempenhou um bom futebol, já fez bons jogos. Não com grande regularidade, mas o fez. E de repente amanhã pode ser um desses dias, né? Não dá para dar todo o crédito, todo o descrédito por uma eventual partida ruim do Flamengo amanhã contra o Corinthians, por conta apenas da mudança de treinador, né? Não, é mais o fator anímico, né, da própria mudança de treinador que causa de imediato no vestiário, e a gente sabe que sempre tem um impacto. Agora, acho que essa mudança de hierarquia do Felipe Luiz jogador, para aquele grupo, né, embora ele já fosse treinador do Sub-20 do Flamengo, Sub-17 antes, para ser o treinador da equipe, acho que é o maior desafio aí do Felipe Luiz. Porque o conhecimento eu sei que ele tem, noção do jogo, a inteligência a gente já percebia quando ele era jogador, que ele entendia e fazia uma leitura muito correta dos seus jogos, a gente sabia já que ele tinha. Então acho que essa mudança do colega para o cara que vai ser o chefe é sempre muito delicada, em qualquer ambiente. No ambiente do futebol, ainda mais, porque a gente sabe como é um ambiente muito fechado, né? Onde os atletas estão muito ligados diariamente, né? Mais do que em qualquer outra empresa. Então, eu acho que ali é onde está o maior desafio para o Felipe Luiz. Acho que vai dar certo. Pelo que ele falou, na maneira que ele se expressou na coletiva, me parece que ele sabe muito bem como fazer isso acontecer. E ele precisa ser justo, precisa ser duro, para conseguir ter esse respeito, ser respeitado como nesse nível hierárquico que muda, né? Ele já era respeitado como líder, como capitão, agora esse nível vai mudar drasticamente. Mas o que ele pode, assim, pensando para a partida de amanhã, eu acho que o Felipe Luiz pode contribuir muito e acho que ele vai chegar no Flamengo ouvindo bastante o que vem do campo. Porque às vezes os próprios jogadores em campo entendem o que não estava dando certo. E a gente sabia que o Tite insistia bastante na sua lógica de partida, na sua lógica de jogo, no comportamento que ele espera de alguns jogadores, às vezes que vai além das características que os jogadores têm, né, para servirem ao propósito do treinador. Então eu acho que isso vai ser interessante, porque essa abertura já existe entre o grupo e o Felipe Luiz, porque eles se conhecem muito bem. Então acho que nesse primeiro momento ele vai ter essa sensibilidade de ouvir o que está vindo do campo. Às vezes os próprios jogadores em campo sabem o que precisa mudar para as coisas darem um resultado mais rápido. Então, acho que além do trabalho do vídeo, ele vai passar a ouvir os jogadores. Talvez uma mudança, se eu tivesse e do que eu tenho lido de apuração também, na defesa. Ali é um problema que a gente tem visto o Flamengo sofrer, né? Não é uma equipe que sofre tantos gols assim, mas tem passado a sofrer gol em toda a partida, por ser um mata-mata importante, resguardar esse aspecto defensivo. Então pode ser que ali ele mude alguma coisa. Vamos dar uma olhada no campinho, então, com a provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Corinthians, né, pela Copa do Brasil. Então já há uma mudança clara no gol, né? Porque o Tite vinha impondo um revezamento, né? Então o Rossi era o goleiro do Campeonato Brasileiro e o Matheus Cunha vinha jogando as Copas, né? E pela apuração da nossa equipe, né, do GE, o Rossi vai começar o jogo contra o Corinthians. O Wesley na lateral direita, então o Varela vai para o banco, é outra mudança. Léo Ortiz na zaga, né, com o Fabrício Bruno aguardando uma oportunidade ali entre os reservas. E o Léo Ortiz forma a dupla de zaga com o Léo Pereira e o Alexandro na lateral esquerda. Aí o meio campo para frente é a mesma escalação, né? Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Fala aí, Massu. Só com tudo, embora a gente saiba pela apuração do GE quais são os nomes, como é a estreia do Felipe e a gente tem pouca, vamos dizer, bagagem dele como treinador para a gente ter uma base de observação, do Pulgar para frente, uma série de dúvidas em relação a que faixa do campo os jogadores vão. Imagino, não sei se vai ser esse losango como está aqui desenhado. Espelhando o Corinthians, né? Mas porque seria algo que esse time fez um losango com o Dorival, né? Em 2022, não faz há um tempo. Mas se é o Gerson pela direita com o Plata pela esquerda, ou se é para tentar ter o Plata como ponta do lado mais habitual dele, com o Gerson partindo da esquerda, se for o Gerson partindo da direita, abrindo o corredor, imagino que a entrada do Wesley seja pensando em aproveitar um corredor, porque é um lateral de passagem, combinaria muito com o Gerson partindo dali. Se vai ser um modelo de mais aproximação perto da bola, um modelo mais posicional. Enfim,
um monte de questões que a gente vai começar a tentar responder amanhã, conhecendo um pouco do modelo do trabalho. A questão, me parece um acerto a questão do Rossi, né? Sendo a competição que resta, e sendo um treinador novo que não estabeleceu esse compromisso com os goleiros de dar a Copa ao goleiro que jogou menos, acho que o Filipe Luís se sente totalmente à vontade de colocar o melhor, o goleiro que está hierarquicamente à frente como titular. E o Léo Ortiz, e aí é uma característica que bate com o que o Filipe Luís tem falado quando ele descreve, ainda que brevemente, o seu modelo. De um time de muita construção, muito ofensivo e construção desde a defesa. Aí ele opta por um zagueiro de melhor passe do que o Fabrício Bruno. E como o futebol quase sempre é uma escolha, você ganha algo e perde algo, ele perde o zagueiro mais rápido, né? Que é o Fabrício Bruno, de muita recuperação, de muita capacidade de arranque, contra um Corinthians que eventualmente pode exigir, em termos de contragolpe, esse tipo de solução de um zagueiro que seja mais rápido. Ele vai ter o zagueiro mais técnico, formando a dupla. Vai ter os dois zagueiros com uma capacidade boa com bola. Eu acho interessante se for de fato, né, essa disposição do Flamengo em campo, eu acho que é uma montagem interessante, porque além de espelhar a disposição tática que o Corinthians vem jogando, né, claro que acho que a arma contra o Corinthians é justamente explorar os lados do campo, já que joga no losango. Pode explorar da mesma maneira, tendo um losango também, se for isso que o Flamengo fizer de fato, mas pensando no ataque. Eu acho que o Bruno Henrique, não sendo aquele cara da referência em si, tendo que ser um pivô, podendo ser um jogador que parte do lado, ele pode até ser uma referência, mas partindo do lado, eu acho que valoriza bem mais o Bruno Henrique. O Gerson, a gente sabe como ele é versátil e pode ocupar diversas posições no campo, e inclusive pensando lá na frente em recuperar um Gabigol. Acho que se o Filipe Luís der continuidade a esse esquema, ainda é muito prematuro a gente falar, tem que ver se de fato vai acontecer em campo, mas se acontecer, eu acho que é um ataque, jogando com dois homens de referência lá na frente, é mais interessante pra gente ver o Gabigol se habituar mais rapidamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes e não se esqueçam de se inscrever no canal para nos dar aquela força.